pleno 2023. Em pleno 2023, ano da tecnologia. E ainda tem gente que acha que compensa contratar o empregado e não registrar. Aí, depois recebe uma ação trabalhista, tem que dar uma grana forte pro funcionário, fecha as portas da empresa e bota a culpa no colo de quem? Do judiciário. Ou pior, do advogado. Deus tá vendo, viu? Toda vez que a empresa contrata o empregado, ela obrigatoriamente precisa registrar esse empregado nos termos da lei. Só que o brasileiro sempre tenta dar um jeitinho e acha que tudo se resolve em cima do jeitinho. E o empregado, por outro lado, sabe que o emprego tá difícil e não vai ficar exigindo do patrão que ele registre com medo de perder o emprego de vez. Mas se você teve que trabalhar sem registro e agora foi dispensado, não se desespere que isso tem solução. Caso você não saiba, empregado, por definição de lei, é toda aquela pessoa física que presta serviços para uma empresa. Mais um carro passando, que agora todos os carros da cidade decidiram passar. Obrigado. Caso você não saiba, a definição de empregado por lei é toda pessoa física que presta serviços para uma pessoa jurídica todos os dias no mesmo lugar, mediante o recebimento de salário, que é mandado pela empresa, ou seja, recebe ordens do que fazer no dia a dia e não pode ser substituído para a função que ele exerce. Isso preenche todos os requisitos que determina a lei, que são habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Agora, se você não recebe ordens do que fazer na empresa, não tem um superior para controlar os seus horários, se você aparece na empresa só de vez em quando para fazer um freela e recebe por dia, isso não se configura um emprego e você, portanto, não se configura um empregado. Para quem é empregado, o registro na carteira de trabalho traz diversos benefícios, como, por exemplo, a comunicação para o INSS e o recolhimento de INSS, que vai possibilitar que o funcionário receba um benefício previdenciário se ele precisar, e também vai possibilitar que ele se aposente futuramente. Também garante ao empregado o recebimento correto do FGTS, para que o funcionário possa ter um pezinho de meia lá na conta do FGTS e também tenha direito a receber a multa de 40% no caso de rescisão. Também garante ao empregado o recebimento do seguro-desemprego se ele for dispensado sem justa causa e dentro dos requisitos da lei. E sem contar que também é muito mais fácil que o empregado possa exigir os seus direitos na justiça caso ele tenha sido registrado na empresa. Então, quando o empregado trabalha sem registro e é dispensado, ele perde muito. Que merda, hein? Sabia não? Quando ocorre a dispensa, a empresa tem o prazo de 10 dias corridos para fazer o pagamento das verbas rescisórias desse empregado. Então, se você acabou de ser dispensado, a minha primeira sugestão é que você aguarde pelo menos esses 10 dias para poder tomar uma providência. Isso porque se a empresa resolver pelo menos pagar a tua rescisão certinha, você já recebe e não precisa esperar nenhum tipo de procedimento para só depois receber. E não tem outro jeito de o funcionário receber os seus direitos se ele não tiver registro que não seja através de uma ação da justiça. Primeiro, porque a empresa que já não te registrou até agora não vai fazer isso na rescisão, porque isso tornaria a rescisão muito mais cara para a empresa. E segundo, porque tem coisas que só o juiz mesmo pode decidir no processo, como contabilizar todo esse tempo que você ficou sem registro lá no INSS. Uma ação na justiça leva em torno de 2 anos para ter a primeira decisão do processo, então eu sugiro que se você tiver como receber antecipado qualquer verba dessa empresa, você receba para depois entrar com a ação. Dentro do processo, você vai poder pedir as verbas rescisórias, caso a empresa não tenha pago no prazo certo. Caso a empresa também não tenha pago corretamente todas as verbas rescisórias, você vai ter direito a receber a multa prevista no artigo 477 da CLT e a multa prevista no artigo 467 da CLT. Além disso, você vai ter direito também a receber o FGTS, que não foi depositado durante todo esse período, corrigido monetariamente, a multa de 40% do FGTS, as contribuições para o INSS e o seguro-desemprego ou uma indenização que substitua o seguro-desemprego. Isso aqui que eu falei agora é o básico quando a gente fala de finalização do contrato de trabalho. Mas é claro que se você tinha direito a receber outros benefícios que a empresa não pagava, como por exemplo insalubridade, horas extras, quebra de caixa, etc., tudo isso pode ser incluído lá no processo. O máximo de tempo que você vai cobrar na justiça quando você entrar com a ação são de 2 anos, além dos 5 anos se for caso de FGTS que não foi depositado. Então, se você trabalhou por mais de 2 anos sem registro nessa empresa, infelizmente você só vai conseguir receber o que a empresa deixou de te pagar nesses últimos 2 anos e 5 anos se tiver FGTS não depositado. Eu sei que não é o melhor dos cenários, mas é melhor que nada.
É importante lembrar que para esse tipo de processo é indispensável que você comprove que você realmente era funcionário dessa empresa. E para comprovar isso, tem que ter todos aqueles requisitos que eu disse lá no começo do vídeo. Porque se ficar comprovado que você realmente não era funcionário da empresa, o processo não vai dar certo. Então, não economiza. Pega tudo que você tinha relacionado a essa empresa. Olerites, comprovantes, recibos, comprovante de ponto, e-mails, WhatsApp, fotos, tudo. Tudo vai servir como prova. Então, se isso aconteceu com você, não deixe de procurar um advogado, levar para ele toda a documentação e dar a entrada no processo para poder garantir os seus direitos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!